Paz do Senhor, paz do Senhor. Olá, meu querido telespectador, meu ouvinte. Quem vos fala aqui é a Leia Paz. E estamos aqui em mais um episódio do podcast Transmissão 187 para falar do testemunho daquilo que o povo de Deus tem vivido aqui na IEADAN 187. Então, sem mais delongas, a nossa convidada de hoje é ela, que é queridíssima, amadíssima pela IEADAN 187, a pastora Márcia. Olá, gente, paz do Senhor, que prazer estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouco da minha vida, do meu testemunho, e eu espero que edifique muito a vida de cada um que estiver assistindo o nosso podcast. Amém, eu não tenho dúvida, pastora, sobre isso. Bom, como vocês sabem, gente, a gente vai tratar aqui sobre várias temáticas, e hoje a gente está tendo um enfoque mais voltado para uma parte ministerial. Então, você aí que tem buscado conhecer o seu propósito, buscado se encontrar em Deus, os teus caminhos dentro do templo, da igreja, no desenvolvimento das tuas atividades, vem com a gente participar, compartilha com alguém já, que a gente vai falar da temática ministerial nessa temporada de agora, tá bom? Então, vamos lá, pastora Márcia. Pra gente, como sempre, é uma honra, né, estar recebendo todos os nossos convidados, a senhora também hoje. E o que eu quero começar conversando hoje com você é sobre como que é a sua história de conversão. Como é que foi o teu processo para encontrar o que a gente conhece como Pai, que é Deus hoje pra gente. Amém. Assim, o meu processo de conversão foi justamente na fase de adolescência para a juventude, né? Eu tinha por volta de 15 para 16 anos. Eu venho de uma família assim, que não é o padrão geralmente. Pai, mãe, filhos, né? Eu e minha irmã fomos criadas praticamente só pela minha mãe, né? Nós perdemos o nosso pai, eu tinha em torno de 7 anos, né? Então, nós crescemos muito com a figura só da mãe. Então, nós passamos por muitas dificuldades assim para crescer, para amadurecer. E nesse contexto, a minha mãe acabou se envolvendo com muitas coisas assim perversas, né? Ela acabou enveredando por um caminho assim ruim, de umbanda. E acabou que eu e a minha irmã, a gente cresceu nesse ambiente. A gente via tudo acontecer, porque todas aquelas manifestações que a mamãe fazia era dentro da nossa casa, né? Era na parte do quintal da casa. Então, o contexto da nossa vida foi assim. A gente cresceu vendo isso, né? Então, quando eu tive o primeiro contato com Cristo mesmo, apesar de eu ir na igreja católica, né, com a grande maioria das pessoas, mas nunca tive realmente aquele encontro com o Senhor. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Cristo de uma maneira diferente foi dentro de um ônibus. Quando eu vinha do colégio, né, eu estudava ali no Solo de Lucena, na Constantino Neri, e numa dessas viagens, o ônibus lotado, uma amiga minha que estudou comigo ainda no ginásio, entrou no ônibus, né? E ela é cristã. Então, naquele momento, ela ficou do meu lado e ela começou a puxar assunto comigo, né? Começou a perguntar como é que eu estava e tal. E assim, começou a me evangelizar, começou a falar de Jesus para mim. E aquilo foi começando a tocar o meu coração. Porque eu via dentro de casa uma realidade ali, a minha mãe naquela situação, naquela escravidão ali, horrível. E quando ela me falou sobre Jesus, é como se tivesse acendido uma esperança dentro de mim, que algo poderia mudar na minha vida e na vida da minha família. E foi quando eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu falei foi com a mamãe sobre o que tinha acontecido, né? Engraçado, eu nem sabia nada sobre Jesus, mas eu já cheguei em casa falando dele para a mamãe. E quando ela começou a ouvir, ela ficou assim bem espantada, né? Porque eu nunca tinha chegado em casa falando desse jeito. E aí eu perguntei: mãe, a senhora aceita que os jovens lá da igreja da minha amiga venham aqui em casa para a gente conversar, fazer um encontro, alguma coisa assim? Ela disse: filha, deixa eu vir. Mas aqui em casa não, pode ser no quintal do vizinho. Ela falou assim, porque ela não queria que fosse lá em casa, porque lá era feito todo aquele ritual que ela fazia, né? Então, a gente foi pro quintal do vizinho do lado. E lá os jovens chegaram, um sábado à tarde, começaram a louvar. A minha vida é muito ligada com a juventude, desde sempre, né?
E aí começaram a louvar, a pregar a palavra, né? E naquele dia ali, ao final da reunião, a mamãe foi tão tocada, tão impactada, que ela chegou comigo e ela falou assim: filha, eu não quero mais servir ao diabo. Eu não quero. Eu quero realmente servir a Deus. E naquele dia que ela falou isso, eu fiquei assim, de boca aberta, espantada com tudo aquilo. Eu chamei os jovens para lá, nós tínhamos um amigo muito próximo, que era o Tommy, né, a Priscila, e eles foram lá em casa, oraram, né, e a mamãe se entregou ao Senhor. E logo em seguida, eu vendo a mudança na vida dela, eu fui convidada para um acampamento de jovens, e ela, para você ver, ela se entregou primeiro do que eu, a Cristo. Eu ainda fiquei assim um pouco, assim, ainda relutando, mas já vendo o mover de Deus na vida dela. E aí a minha colega disse assim: Márcia, vamos para o acampamento. A tua irmã, vai ser bom. E eu fui para o acampamento de carnaval no mês de fevereiro. E lá, numa noite de sábado, Deus assim falou comigo poderosamente. Eu vi a minha vida passando diante dos meus olhos. E quando o apelo foi feito ali, eu tinha 16 anos, minhas pernas começaram a tremer e eu comecei a respirar fundo, querendo tomar aquela decisão, querendo dar aquele passo, mas sem coragem. E a minha amiga percebeu, na hora, a Priscila percebeu. E ela foi até mim e ela disse assim: tu quer, Márcia, lá na frente? Entregar a tua vida a Jesus? Eu falei: eu quero, mas eu não consigo sair do lugar. Aí ela disse assim: eu vou contigo. Para te ver a importância que tem a gente se deixar ser um canal na vida das pessoas. E ela segurou na minha mão e ela disse: eu vou contigo. E aquilo me deu força. Eu levantei, ela foi comigo lá na frente e eu entreguei a minha vida ao Senhor. Com 16 anos, eu me entreguei a Jesus em 1999, no Carnaval de Fevereiro. E desde lá, eu nunca mais deixei esse caminho. E que testemunho tremendo, né? Pastora, é sensacional ouvir. Eu lembro que já tem um tempo que eu já tinha escutado nessa história uma pregação. E assim, é maravilhoso, é inexplicável o como a gente pode olhar porque a gente vai já entrar, né? Que é o ministério da pastora Márcia, e reconhecer as maravilhas do Senhor na nossa vida. E como a relevância de um apoio dentro do grupo jovem, a relevância em você olhar para uma pessoa, conviver com uma pessoa, e mesmo você tendo intimidade ou não intimidade, você falar da palavra de Deus, é um dos atos que a gente mais misericordiosos que a gente pode tratar, né? Trabalhar com a gente cotidianamente. E assim, olha só que incrível, que bênção, coisa maravilhosa. O que o Senhor fez, tem feito e vai continuar fazendo, né? E, claro, né, com um testemunho desse maravilhoso pastor, a gente também, aí entra a nossa pergunta, nosso questionamento de como é que foi o seu chamado ministerial. Bom, como vocês viram, né, ela trata como pastora Márcia, hoje é pastora, lá do Campus 2, gente, aqui na Avenida Dublin, né, número 5. É a nossa segunda igreja aqui da IADAM 87. A pastora Márcia, conjuntamente com o pastor Hélio, seu esposo, eles têm administrado, gerenciado essa igreja, feito um trabalho excelentíssimo de pastoreio com o grupo de lá também. Nós somos irmãos, né, de Campus 1 e Campus 2. E a pastora tem administrado esse grupo lá no Campus 2 com o pastor Hélio. Então, como é que é o seu chamado ministerial para dentro do pastoral, pastora? Na verdade, Leia, desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu senti algo muito forte no meu coração, sabe? Ardendo, queimando. Eu era nova convertida e eu já ia evangelizando nas ruas junto com os outros jovens, né? E aquele desejo de falar de Jesus me consumia, queimava no meu coração. Eu batia na porta das casas, falava do Senhor. E eu contava o meu testemunho para todo mundo que eu achava, que eu encontrava. Eu falava como Deus me achou, como Deus me encontrou, como a minha família era, como a minha família é. E aquilo enchia o meu coração. Então, eu sentia que Deus tinha algo na minha vida, sabe? Sabe quando você tem uma convicção no seu coração, mas você não sabe o que é. Você só sabe que Deus está te chamando para algo grande, né? E eu, logo que eu me converti, Leia, eu passei por
problema muito grande de síndrome de pânico. Eu vivi algumas situações, como eu falei para você, a nossa vida não foi fácil, né? Fomos criadas sem um pai, só com a mamãe, enfrentando muitas dificuldades. Então, diante do cenário que a mamãe vivia, também espiritual, de decadência, eu acabei, assim, adquirindo essa síndrome de pânico, né? Então, quando eu me converti, foi uma das minhas batalhas travadas. Naquela época, de 99 para 2000, a gente não tinha ainda esse costume de ir ao psicólogo, a gente não tinha ainda todo esse tratamento que a gente vê hoje, que a gente tem hoje. Então, praticamente era eu e Deus, né? Era eu e Deus, eu entrava no meu quarto, chorava muito, muito, me debruçava, pedia muito para o Senhor me curar, porque quem já passou sabe, a gente tem medo até de um telefone que toca, é impressionante. O telefone tocava, me desesperava, me dava um medo terrível. E eu passei por esse problema de síndrome de pânico. E eu pedia para o Senhor me curar. E quando o Senhor começou a tratar na minha vida, eu não percebi o dia da minha cura. Não foi um dia assim que eu disse assim, Senhor, me cura, e eu senti que eu fui curada. Não. A minha cura foi durante a minha caminhada. Foi durante o meu processo de caminhada, entendeu? Teve um belo dia que eu olhei para mim, eu me dei conta, eu caí em mim mesma e percebi, eu estou curada. Agora eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei como. Eu só sei que eu estou curada. E eu fui entender que Deus, ele tinha permitido que eu passasse por esse caminho, que eu trilhasse esse caminho, porque lá na frente eu ia ajudar muitas pessoas que também passariam por isso. E foi impressionante o número de pessoas que chegavam até mim com o mesmo problema. Problemas depressivos, problemas de síndrome de pânico, problemas de ansiedade. Chegava um jovem com problema, uma jovem com problema, e vinham até mim. E eu comecei a entender que o Senhor, ele permitiu que eu passasse por tudo aquilo, porque ele tinha um chamado na minha vida. Eu precisava passar para eu entender, para eu sentir o que era, para eu poder ajudar as pessoas, né? Então esse chamado começou a queimar no meu coração. Eu comecei a sentir que Deus me chamava, né? E uma das experiências mais tremendas que eu tive com o Senhor, eu estava dormindo no meu quarto com a minha irmã, novas ainda, 17, 18 anos. E eu me lembro que uma luz muito forte entrou no meu quarto. E naquele dia, eu dormindo, a Marcela dormindo, só nós duas no quarto, uma luz muito forte invadiu o meu quarto e uma voz bradou e disse bem assim, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E de repente aquela voz sumiu e a luz sumiu. E eu estava de olho arregalado assim no meu quarto e eu entendi, o Senhor estava falando comigo. Pela primeira vez eu ouvi a voz do Senhor de uma forma muito forte, muito forte. Então o meu chamado, ele começou desde cedo. Desde cedo eu já sentia que Deus me chamava. E quando eu inteirei, por volta de 2 anos de convertida, eu recebi o primeiro convite para começar a trabalhar de fato para o Senhor, que foi liderar a juventude. Por isso que eu falo para vocês que essa relação com a juventude é desde sempre. Eu recebi o primeiro convite, meu primeiro ministério, foi liderar jovens. Glória a Deus, né? E pastora, desde da evolução, né? A senhora começou como líder de jovem, e aí posteriormente, como é que foi essa caminhada dentro da igreja? Com mais ou menos 2 anos liderando jovens, né? Eu conheci meu esposo, né? Pastor Hélio, que ele já era um jovem lá da igreja que eu me converti, né? Quando eu me converti, o Hélio era um jovem da igreja e a gente era amigo, né? A gente era só amigo, passamos assim 2 anos como amigos, né? E eu confesso que eu não sentia nada, tá? Não sentia nada. É mesmo? Eu não sentia nada por ele. Era só uma amizade. Sério, pastor? Era só uma amizade. Então, assim, era uma amizade que a gente fazia tudo junto na obra, né? Por exemplo, as peças de teatro. A gente fazia muita peça de teatro naquela época com os jovens. A gente fazia seminário com os jovens e sempre ele estava no meio porque o Hélio sempre foi da área do louvor, da adoração, ele sempre foi dessa parte. Então, a gente sempre trabalhava junto, né? Então, evangelizava, fazia os projetos com os jovens, até que ele foi convidado também para compor a liderança da juventude.
E com 2 anos de amizade, né, teve um dia que a gente se olhou diferente, né? Aí foi nesse dia que a gente se olhou diferente que eu comecei assim a perceber que poderia ser alguma coisa a mais. Ai, glória a Deus. E eu fiquei na minha, né? Não falei nada. E quietinho. Nada de falar nada, tem que ficar quietinha. E eu lembro que ele foi a pessoa que me procurou mesmo para expor o sentimento, para falar o que ele sentia, né? E assim, jovens, nós fomos orar, entendeu? Para saber realmente sentir no nosso coração se de fato era de Deus aquilo que a gente estava começando a sentir. Nós fomos orar e Deus confirmou essa bênção, né, na nossa vida. E quando a gente começou a namorar, Deus foi confirmando. Nós namoramos por 2 anos, 3 anos namoramos, e aí já noivamos, né? E nesse inteirinho aí de 4 anos entre namoro e noivado, nós já estávamos como diáconos da igreja. Foi um processo. A gente começou com líder de jovens, passou um pouquinho, fomos convidados para sermos auxiliares da palavra. Anos depois, fomos consagrados a diáconos, né? Então, quando nós fomos consagrados a diáconos, nós estávamos noivos, né? Então, assim que nós casamos, com 2 anos de casado, nós fomos convidados pelo pastor da área, 80 na época, para a gente assumir a primeira igreja, que foi a nossa primeira igreja, que foi a igreja do Eduardo Gomes e Adam. Ai, nossa, glória a Deus. E é muito lindo, assim, ver a história acontecendo. A gente está falando sobre questão de relacionamento, mas como propósito, ele começou com uma senhora, o propósito de Deus começa com o pastor também, e ele se une no processo inteiro, né? E isso pra gente é muito relevante. Inclusive, o pastor e a pastora eram da mesma igreja, do mesmo grupo de jovens. Então, assim, é algo muito interessante ver, né? Acompanhar esse crescimento dessa história e ver hoje no que finda, né? Que é o ministério pastoral de vocês têm exercido, glória a Deus, com muita bênção e louvor. E louvando a Deus por isso, né? Muito bom saber, pastora, assim, eu não conhecia essa parte da história, estou conhecendo hoje. E pastora, assim, dando continuidade, e hoje, qual que é a percepção que a senhora tem, qual que é a sua projeção dentro do seu ministério? Né? Qual que é a visão de Deus para esse momento que a senhora está vivenciando no seu ministério? Entendi. Assim, tudo que a gente está vivendo hoje, né, é fruto de uma entrega, né? O ministério é entrega, é renúncia. Quando a gente foi assumir essa primeira igreja, nós éramos um casal de jovens novos, né? 2 anos de casamento. Muitas pessoas, assim, não apostavam que a gente fosse dar conta, porque conduzir uma igreja realmente requer muita responsabilidade, né? E muitas pessoas assim não acreditavam que fosse dar certo, né? Mas deu tão certo que aquela igreja se tornou a 2ª maior igreja da área. Nós ficamos lá por 3 anos, de 2007 até 2010, né? E a igreja se tornou a 2ª maior igreja da área 80. Depois nós fomos assumir a nossa 2ª igreja, que foi a congregação do Ileia. E aprove ao Senhor nos apresentar no decorrer dessa jornada o nosso pastor, o pastor Davi. Nós conhecemos o pastor Davi desde a área 80. Né? Lá nós éramos jovens, o pastor Davi foi nosso dirigente. Então, aprove ao Senhor unir os propósitos. Né? E em 2012 a gente veio para a área 87, conduzidos pelo Senhor. Viemos para cá apenas para congregar, para servir ao Senhor, porque a gente também já conhecia o pastor Davi, a pastora Glaucia, a seriedade do trabalho deles. E a gente veio para cá para congregar com a nossa família. Então, tudo estava nas mãos do Senhor. E eu lembro que em 2012 nós chegamos aqui, e em 2014, 2 anos depois, nascia o Campus 2. Glória a Deus. O pastor Davi nos chamou para uma conversa séria, né? O pastor Davi nos chama para uma conversa séria. E naquele dia ele nos apresentou o projeto do Campus 2. E o nosso coração se incendiou novamente por Deus, pela obra, pelo propósito de Deus. Porque quando esse chamado ele arde na tua vida, no teu coração, ninguém apaga. É um fogo que nunca se apaga.
É a chama do Senhor lá dentro, entendeu? Por mais que você passe um tempo assim, quem sabe abatido, enfraquecido ou desanimado com alguma coisa, que é normal, é natural, mas novamente aquela voz te chama. E a gente foi chamado em 2014 para assumir o Campus 2. E hoje, assim, Léia, o que a gente vê é Deus conduzindo, Deus fazendo acontecer. Tudo na nossa vida até aqui foi Deus, foi o Senhor. E o que a gente tem de perspectiva ali para nossa congregação é que ela cresça cada vez mais. Deus tem feito grandes coisas ali, sabe? Deus tem se manifestado de forma poderosa, Deus tem levantado pessoas naquele lugar, homens e mulheres assim que dão a mão mesmo pra gente na batalha, na labuta, entendeu? Não é fácil, não é fácil. A gente sabe que liderar tem um desgaste, tem um cansaço, mas assim, Deus levantou pessoas ali, homens, mulheres, obreiros fiéis, que amam o Senhor, amam a obra. E a nossa perspectiva é que esse trabalho cresça cada vez mais. E glória a Deus, né? Mais uma vez, quando a gente fala sobre transmitir o testemunho, é também falar sobre essa fundamentação dos propósitos que a gente vive, né? E como Deus tem agido, como Deus tem feito. Pastora, partindo, né, para nossas considerações finais, a minha pergunta agora é assim, qual que é o seu recado hoje direcionado para o nosso grupo de juventude também? Qual que é a sua dica? Qual que é a sua percepção mais relevante relacionado à vida com Deus, né? Ao caminhar com Deus, ao se aproximar de Deus. Como eu falei, a minha vida cristã desde o início foi uma entrega total. Eu me entreguei sem reservas, entendeu? Eu mergulhei em Deus, em 99, naquele acampamento de jovens. E desde ali eu nunca mais voltei a praticar as coisas do mundo, ao mundo. A minha entrega foi uma entrega radical. A minha palavra para os jovens sempre é isso. Se entregue intensamente. Se entregue intensamente, sem medidas, sabe? Viva uma vida cristã autêntica. Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, que eu ministro, que vida cristã é diária. É todo dia, não é só num culto, não é só numa célula, é todo dia. E assim como eu tive essa vida tão intensa, servindo ao Senhor, de entrega, de renúncia, é a mesma coisa que eu falo para os nossos jovens hoje. Entreguem-se ao Senhor, vivam nele, busquem nele a força que vocês precisam, sabe, para conquistar, para viver. Porque em nada eu perdi em termos assim de vida, de felicidade, eu só ganhei. Eu renunciei muitas coisas na minha jornada cristã, mas ganhei o dobro, porque o Senhor, ele sempre agiu conforme a sua palavra, né? Aquele que perder pai, mãe, que abrir mão, por amor a mim, receberá 100 vezes mais, neste século e na idade vindoura a vida eterna. Então, o que eu colhi hoje foi fruto de muita entrega, de muita renúncia, de muita dedicação ao Senhor, ao reino. Então, é isso que eu falo para você, querido, que você viva intensamente para Deus, priorize Ele, se comprometa com o Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. E glória a Deus. E assim, tremendo, pastora, né? O tempinho que a gente ficou aqui conversando, sempre fico muito impactada, né, com o seu testemunho, com a sua fala, pastora, assim, sempre tem palavras maravilhosas, experiências com o Espírito Santo também, assim, impactantes. E a gente também já vai encerrando por aqui hoje, né, a nossa conversa, e foi maravilhoso, de antemão já ressalto isso. E para você que está acompanhando a gente, nos siga aí nos nossos perfis também, nos segue aqui no YouTube. E também o Campus 2 lá, para você que está aí procurando uma igreja, buscando visitar uma igreja. Nós também, além aqui do Campus 1 e a da 187, nós temos a nossa outra igreja, Campus 2, ali na Avenida do Brim, número 5. Então, venha participar conosco dos nossos cultos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de receber, que você tenha sido edificado com a palavra que foi lançada aqui nesse momento. Compartilhe com alguém que precisa escutar sobre isso, que pode ter o seu coração alcançado pelas verdades aqui lançadas. E só temos a agradecer pelo Espírito Santo hoje,
por esse grande podcast, por esse grande episódio de hoje. Pastora, muito obrigada por ter participado. Muito obrigada por nos edificar com o seu testemunho. Assim, é algo sensacional, que a gente só louva a Deus pela sua presença aqui, por estar caminhando conosco também. Glória a Deus. Ótimo exemplo para o nosso ministério, em geral também, nosso ministério de jovens. Tá bom? Amém. Obrigada. Obrigada, pastora. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Amém. E é isso, gente. Tchau.